Olá pessoal, eu sou Adilson Souza, sou pai do Thiago, que tem 28 anos, a Liz, que tem 6 e o Lu, que tem quase 5. Sou marido da Sumaia, filho do seu Antônio e da Dona Neuza, irmão do Ayrton, da Verlã e da Adriana. Apesar desse branco ar-condicionado, eu sou um sergipano, nascido na cidade de Japoatã. Se até esse momento você não tinha conhecido nenhum ser que nasceu lá, você está conhecendo agora. Comecei minha trajetória de trabalho fazendo e vendendo geladinhos, aqueles chup-chups, né? E era muito bom para fazer, não era muito bom para vender. Depois eu fui aprendendo que tinha uma mudança considerável em relação a isso. Depois meu primeiro emprego foi no Banco do Brasil como menor aprendiz. E depois eu comecei nessa área de pessoas, RH. Minha primeira formação foi economia, fiz algumas pós-graduações, um mestrado em psicologia e um doutorado em liderança, que foi o que deu origem ao meu livro, quando encontrei valores da espiritualidade que humanizam as relações. Esse é o Adilson. Olá pessoal, eu sou Adilson Souza, convidado da Edna Vascello Goldoni, do Mentoria Colaborativa. Eu sou um dos mentores e sou muito grato de fazer parte desse projeto extraordinário chamado Nós por Elas. E aqui eu quero compartilhar, quero ter uma conversa com vocês como líderes sobre liderança espiritualizada. Então, até há pouco tempo atrás, quando se falava de espiritualidade no mundo corporativo, sempre havia uma grande rejeição, porque era como se fosse o sistema binário, aceito ou rejeito. E hoje começa a ter mais aderência a esse mundo corporativo. Acho que vale a pena aqui compartilhar com vocês o que me levou a estudar essa área, especialmente da minha inquietação em ver que tantas empresas queriam resultados sempre a qualquer custo. E hoje você não aceita, as pessoas que moram e convivem com vocês também não aceitam resultado a qualquer custo, porque isso pode custar muito caro para você enquanto líder e para as pessoas que você convive e fazem parte. Eu quero aqui, sobretudo, relatar uma composição dessa linha que eu vou trabalhar com vocês aqui. Então, primeiro eu quero diferenciar religiosidade de espiritualidade. Então, imagine vocês vão ver uma foto aí que mostra uma mesa com uma jarra com água e vários copos e taças. O que está dentro da jarra, a água, na nossa metáfora aqui, é a espiritualidade. Na hora que você coloca em cada uma daquelas taças ou copos, ela assume o formato. Quando ela assume esse formato, ela nos separa. Eu vou falar aqui com vocês do que nos une, que são os valores da espiritualidade, que eu tenho certeza que você preza quando as pessoas praticam isso com você. E que ao praticar, você acaba sendo incluída e valorizada por onde você passa. Bom, e aí vale aqui compartilhar também com vocês um ponto que é fundamental, que é o quanto você vem trabalhando as suas inquietações. As inquietações que você vive no mundo hoje, aquelas inquietações que às vezes te tiram o sono, aquelas inquietações que você vê no mundo e que te incomodam fortemente. Inquietação normalmente ela vai trazer no seu bojo parte de uma pergunta. Então vamos pensar o seguinte: o que tira o teu sono? A fome tira o teu sono? A injustiça tira o seu sono? O desemprego tira o seu sono? Quantas coisas que a gente convive que tiram o nosso sono? E aí vale, e às vezes além de tirar o nosso sono, tira os nossos sonhos. E quando tudo isso acontece, então você pensa numa situação de fome, de violência, isso te mantém mais conectado ao mundo que você quer ou menos conectado ao mundo que você quer, quando você se depara com tudo isso? É muito provável, você pode anotar aí, é muito provável que essas coisas te deixam menos conectados ao mundo. E se a par disso, você colocasse, em paralelo a isso, você colocasse aí, numa palavra, ou numa imagem, ou num som, ou num cheiro, ou num sabor, a palavra, o tema espiritualidade, o que ele representaria para você? Lembrando que nós estamos falando aqui de valores. Então, quando fala espiritualidade, o que te vem?
quais são as informações que te vêm quando vem esse tema. E de carona com isso, isso te mantém mais ou menos conectado com o mundo que você quer. Engraçado, né? Provavelmente te mantém mais conectado. E sabe por quê? Porque é a forma de a gente lidar com as inquietações, usando cada vez mais esses valores que eu vou comentar aí no que diz respeito à espiritualidade. Um dos pontos fundamentais para a gente falar de tudo isso, como que isso é construído ao longo das nossas trajetórias e das nossas vidas. E você pode, inclusive, pegar um papel e uma caneta aí. Se não pegou, pegue um papel e uma caneta, porque é muito provável que você queira tirar nota de algumas informações e escrever algo a respeito do que eu vou falar daqui para frente. O primeiro valor que sustenta as relações é um valor da espiritualidade. Você sabe qual que é esse valor? Uma coisa chamada confiança. Confiança é algo que leva muito tempo para a gente conquistar. E alguns milésimos de segundo, o gesto, uma ação, faz com que você perca essa confiança. Confide, olhando a etimologia da palavra, significa com fé junto, né? Eu estou junto com o outro. É muito provável que as posições mais chaves que você alcançou, a que você está ocupando hoje, é porque tem um fator importante aí que é a confiança. Alguém confiou em você uma posição para que você pudesse oferecer o seu melhor para o mundo. E aqui vale algo que é fundamental. Gostaria que você lembrasse desse líder que te ajudou e que te deu ou que te permitiu que ele confiasse em você. E quando foi a última vez que você falou com esse líder? Ao pensar em tudo isso, isso me remete a uma parte da minha história. Eu gostaria que você olhasse e conversasse com a sua história em relação a isso. O que você tem feito para conquistar a confiança das pessoas que você entende e julga como importante? As pessoas que estão nessa trajetória, nesse caminho com você. Alguma coisa muito extraordinária você está fazendo para que elas confiem em você, para que você seja merecedor dessa confiança. Vou fazer uma pergunta aqui, que normalmente eu faço nas minhas palestras, nos meus encontros, nos meus cursos, e faço aqui para você, líder. Se houvesse essa chamada, essa pergunta, o que seria respondido? Você confia no seu líder? Se essa pergunta fosse colocada para você, o que você responderia? Você sabe o que você responderia, mas essa pergunta não é para você. Essa pergunta é para a sua equipe. O que a sua equipe responderia sobre você a essa pergunta? Conquistar esse espaço com as pessoas que você trabalha, que você se relaciona diariamente é um fator importante. E para isso é fundamental que a gente mantenha esse link de acesso, essa possibilidade do diálogo frequente. Porque é isso que vai fazer com que a gente continue juntos. E às vezes o não dito ou o que está entre linhas, tem hora que você vai ter que desenhar para o outro, para que ele possa compreender aquilo que você está querendo comunicar. Na dúvida, cheque se aquela informação, se aquele conceito, ele foi transmitido da forma que você gostaria. O primeiro exemplo que eu trago aqui para vocês foi aos meus 18 anos, tinha uns 16 anos e meio, antes de 17, em que na minha trajetória de carreira eu era o menor aprendiz e meu líder falou assim, olha, a partir de amanhã você abre o banco. E eu falei assim, como assim, né? Eu pensei, mas eu sou de menor, né? Na verdade eu sou menor de idade, como assim? Pensando comigo, nem falando com ele, mas eu abri aquele sorrisão, porque eu estava sendo merecedor de um líder que eu admirava, a confiança para receber a chave do banco. E o quanto aquilo era de valor. E ele disse uma coisa que foi fundamental, que estabeleceu essa ponte, que durou durante o tempo que a gente se relacionou nessa questão profissional e perdura. Que ele falou o seguinte, você só pode abrir o banco quando você chegar aqui, você olhar e tiver
é aqui o vigia, o vigilante. Se tiver ele, você vem em hábeis. Se não tiver, você espera ali na padaria até chegar o vigia. Você é capaz de se comprometer a fazer exatamente desse jeito? Eu falei, sim. E se você tiver qualquer problema, você me liga. Então, a todo dia eu tinha atenção e preocupação em quê? Em ser merecedor da confiança daquele líder. E foi ele que, inclusive, me impulsionou. Ele me indicou para uma vaga para começar a trabalhar na área de recursos humanos, a área que eu estou há mais de 30 anos. Então você vê que um dado me permitiu alcançar algo tão fabuloso. Esse é um dos valores importantes da espiritualidade que nos conecta, que nos une para que a gente possa fazer o melhor. Sobretudo, nós temos que conquistar isso diariamente. O outro ponto, que é um dos valores fundamentais aqui, é a gente pensar no segundo valor, que é o respeito. O quanto você é capaz de respeitar a escolha, as ideias, as opiniões dos outros. Você não precisa concordar, mas aceitar e respeitar é um fator fundamental. Você respeita as escolhas que as pessoas fazem, as suas naturezas, as suas formas de pensar, de agir, de vestir? Lembrando que o respeito é o que nos coloca numa condição da melhor convivência. E quanto menos a gente souber lidar com o julgamento, mais fácil será a nossa condição de respeitar o outro. E você sabe em quanto tempo você tem para você gerar um julgamento sobre o outro? A neurociência comprova que em 1/20 de segundos é o tempo que você tem para fazer um julgamento sobre o outro. Isso você não controla, mas você controla o que você faz com isso. Respeitar essa diversidade, e eu sonho com uma questão que é fundamental para a gente pensar no seguinte: eu sonho no dia que a gente vai olhar e vamos falar da raça humana, não da raça X, Y, Z ou H, da raça humana. E de que a gente possa dizer um para o outro, na sua essência, eu sou 100% humano. Respeitar a diversidade é entender de que a diferença tem um grande valor, ela pode se somar para que a gente tenha um mundo mais em paz, mais fluido e mais dinâmico. Então, respeito é o segundo valor da diversidade. Agora, pensando em todo esse processo de construção, eu vou falar de outro valor, que é o valor que você, olhando para a sua atividade profissional, isso talvez gere alguma inquietação para você, você pergunte o seguinte: eu consigo alcançar o melhor do meu potencial no meu trabalho? Talvez você nunca tenha feito essa pergunta, mas talvez seja a grande possibilidade, a grande alternativa, o momento para você pensar nisso. Porque o trabalho, ele deve ser uma fonte para que você consiga realizar o melhor do seu potencial. Só que quando você fez a sua escolha de carreira, você foi induzido, direcionado para escolher a carreira que fizesse você ganhar mais dinheiro. E não era você ser feliz. Até tem um pensamento do autor do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, que ele fala assim: você é feliz porque tem sucesso ou tem sucesso porque é feliz? A primeira alternativa, a felicidade te coloca em mais condição de você ter sucesso, para que a gente possa pensar nisso e que aquele ambiente do trabalho, da sua profissão, tem que ser fonte para que você realize esse potencial extraordinário, para que você faça o seu melhor, mas não para você só, para as pessoas que estão inseridas naquele ambiente, naquele contexto, porque senão você poderia ser uma ilha. Você é muito mais do que isso. Você tem uma possibilidade de você transitar e, quer você queira ou não, você precisa do outro. Você precisa do outro para que, inclusive, te ajude a você encontrar esse melhor. E por falando, eu apresento o quarto valor da espiritualidade, que é a capacidade
o líder que tem a capacidade de desenvolver o seu potencial. É muito provável que você vai ter uma lista de pessoas que fizeram e que tiveram um olhar sobre você, sobre o seu potencial, e falar assim, olha, você tem algo para entregar aqui e que você nem mesmo você reconhecia. E que ele foi te instigando, foi te trazendo naquele ambiente, naquela relação, naquela interação, a capacidade de desenvolver o seu potencial que estava adormecido. E boa parte do que a gente observa no mundo traz uma configuração para que a gente olhe e que haja muitas crenças e muitos limites para que você não desenvolva esse potencial. E esse líder, ele foi te impulsionando, te direcionando para que você pudesse fazer algo extraordinário para você. E para que ao desenvolver isso para você, você oferecesse algo para aquele ambiente ou para aquele quadrado que você está inserido. E aquele quadrado que está inserido, ele melhora parcela considerável, acredite, do que esse mundo melhor. Desenvolver o potencial é você apresentar parte dessas qualidades para que o mundo seja melhor. E outro fator importante aqui, ainda falando de desenvolver o potencial, você lembrou de alguns líderes, né? Eu também vou lembrar de alguns líderes, eu quero aqui falar com vocês de exemplos que são fundamentais, olhando para um ponto importante. Quando foi a última vez que você agradeceu esse líder por ter desenvolvido esse potencial? Eu vou colocar aqui, eu sempre faço questão de citá-los, né, alguns líderes que eu convivi e alguns líderes que eu não convivi, mas sempre me inspiraram. E eu vou colocar aqui dois líderes. Um deles está como referência no meu livro, que é o Sr. Jean-Marie Montaigne, o francês, né, que adotou o Brasil para viver. Essa figura, ela é simplesmente extraordinária e ele sempre teve atenção para as pessoas, para personalizar atenção e atendimento. Eu poderia falar aqui do Mandela, né? Mandela que já não está mais entre nós, mas deixou um legado extraordinário, porque ele queria algo que ia além dele. Ele na sua vivência, na sua história, ele não se achava maior do que a causa. E boa parte dos líderes, eles acabam achando que são maiores que a causa. Então, quando ele assumiu a África do Sul, ele dizia, vamos construir uma melhor África do Sul, uma nova África do Sul. Não para ele, para todas aquelas pessoas. Então, desenvolver potencial são aquelas pessoas que estão instigando para que a gente ofereça cada vez o melhor nosso. Vale aqui uma dica para vocês, olhando, né, para um outro filme chamado Escritores da Liberdade. E aí tem uma professora que instiga, né, ela a se encontrar, que as pessoas se encontrem com o melhor delas. Outra dica fundamental para olhar para tudo isso é você encontrar nos filmes histórias que façam com que as pessoas descubram o seu melhor. Vai ter alguém que vai estar olhando, que está te instigando, mas talvez não da melhor forma, mas que vão te impulsionar para o seu melhor. Aproveite e, sobretudo, agradeça. Seja grato a esses líderes que estão te desenvolvendo para o melhor. Ao lado disso, tem outro ponto fundamental, que é os ambientes, os líderes, eles instigam para que a gente alcance a nossa melhor maturidade profissional. E não pense, se você tem 50, 70 ou quantos anos que tem, que você alcançou o máximo da sua maturidade. E aqui falando de um valor importante da espiritualidade, que é alcançar o máximo da nossa maturidade profissional. E não esteja enganado que você vai ter que perseguir durante toda a sua trajetória de vida. Eu persigo isso há um tempo, e eu vou me remeter a um tempo da minha trajetória, da minha história, quando eu tinha 11 anos, 11 não, tinha 10 anos, jogando futebol,
né? Eu tinha um campinho muito perto de casa, a 200 metros, lá em Francisco Morato. Então, depois de fazer todos os afazeres de casa, a Dona Neuza colocava uma regra muito clara: faz as coisas de casa, estuda e depois você vai brincar. Então, a gente dava conta de tudo isso para poder brincar. E a regra que rolava entre nós é o seguinte: bateu, não leva, não, tomou algum bordoado, não leva desaforo para casa. Bateu, levou. Essa que era a regra. E quando chegava em casa, meu pai reafirmava essa regra e reforçava, dizendo o seguinte: se chegar em casa chorando, apanha de novo. Então a gente tinha que ir lá resolver toda essa parada lá fora. Só que quando eu ia disputar campeonatos, bateu, levou, leva cartão amarelo, vermelho. Então aquela regra não valia. Mas só que quando o seu Antônio me acompanhava nos jogos, ele falou assim: você tem que esperar o melhor momento para dar o revide. E eu sempre achava que eu tinha revidado no melhor momento, e meu pai falava assim: não, aquele não era o melhor momento, volta para o jogo, mas foi 47 segundos do tempo. Não, aquele não era o melhor momento. Aí eu fui entender a sabedoria do seu Antônio. E qual que era o ponto-chave? Volta para o objetivo, que era o jogo. O jogo era o mais importante. E até então o revide era o mais importante. E qual que foi a sabedoria do seu Antônio e a sabedoria de muitas das pessoas que convivem com a gente? Respira fundo, conta até 10, até 100 ou até 1 milhão para você reagir numa fala ou numa ação. Ao alterar o tempo da resposta, você já alterou a resposta. Então essa era a sabedoria que o seu Antônio me instigava desde aquela época e que eu tinha que separar quando era coisa no campo e quando era campeonato. Mas eu também poderia usar isso no campinho ali e no campeonato isso ia me favorecer. Então lembre-se sempre, para alcançar a maturidade eu preciso me atentar a meu tempo de resposta. E às vezes o tempo de resposta é o que define tudo. De uma grosseria, ou de uma agressão, ou de uma gentileza, ou de uma informação que vai movimentar o outro para onde ele quer. Provavelmente você lembrou agora de algum líder que ensinou alguma dessas coisas. Aproveite e agradeça. Agradeça, porque eles te provocaram a você desenvolver a sua resiliência, o seu fator emocional. E outro valor fundamental da espiritualidade, que é o pertencimento. Até no tempo que a gente está vivendo, isso é muito comum. Tem empresas e líderes que tratam as pessoas como mais um número. Você não quer ser mais um número. Você tem o seu nome, você tem sua identidade e, sobretudo, você tem a sua história. Se você enquanto líder não é capaz de reconhecer nas pessoas que trabalham com você essa história, essa trajetória, você está usando um pouco desse potencial. E a que mundo você pertence? Ao mundo que vai ser melhor para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus filhos? Ou aquele mundo que só vai ser pior? Se você trabalha numa organização e eu estou lá e te faço uma pergunta, como que é o clima aqui? Você me responde que é ruim. E eu te faço mais uma pergunta, o que você tem feito para melhorar isso? E você diz nada, então você está aceitando uma condição que você não concorda. O mundo já pagou muito por omissões. E a gente não pode pagar mais por isso. Os nossos filhos, os nossos netos não podem pagar mais por isso. As novas gerações não podem pagar mais por isso. Então aqui eu pertenço. Você pertence a uma geração de líderes que respeita seu time, que valoriza, que confia, que faz com que eles se sintam engajados, que eles sabem que fazem diferença, independente se ele ocupa o cargo máximo da organização ou o fator mais simples. Nesse momento que a gente está vivenciando, quantas pessoas estão trabalhando para que as nossas vidas continuem funcionando? E quando foi a última vez que você deu um bom dia, ou boa tarde, boa noite para um gari? Pertencer ao mundo melhor pressupõe que você vai ter uma ação melhor para com o outro.
E não é com o outro que está distante só, é aquele outro que está do seu lado, que passa por você, que te reconhece e que você pode reconhecê-lo. Eu achava, no auge dos meus 5 anos, que meu pai era um cara famoso, porque ele dava bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo e todo mundo respondia. Mais tarde foi perceber que ele não conhecia muita gente, mas ele desejava aquelas pessoas que cruzavam com ele pelo caminho um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Isso fazia muita diferença. Eu quero colocar um fator fundamental aqui de pertencimento, e aí tem um caso, depois eu vou até colocar um link aqui, de uma colaboradora chamada Sheila Nunes, uma ascensorista. O que essa mulher faz é algo extraordinário. Vocês vão ver no link e acompanhem. Eu tive a oportunidade de ver ela ao vivo e a cores num evento lá, não tive a oportunidade de conversar com ela, mas são heróis anônimos que estão no nosso dia a dia e que a gente não é capaz de reconhecer. Gente que está cuidando da gente, que está fazendo esse mundo brotar de uma forma melhor. E para finalizar essa conversa que eu estou tendo aqui com vocês, um fator fundamental chamado justiça, que é um valor presente na questão da espiritualidade. Um valor fundamental. Você, enquanto líder, só consegue ser justo se você for transparente. E como você faz isso? Fala para o outro o que você espera do outro. E se permita, enquanto líder, ser questionado. Porque se você é um líder que não permite ser questionado, a sua posição enquanto líder deve ser questionada. Porque o líder, ele permite que as pessoas impulsionem ele também para um momento melhor. E eles também podem fazer isso, né, de forma a criar essa relação. E eu vou usar aqui um termo que eu converso com muita gente, eu vejo vários casos, né, de que você cobra que a empresa seja justa, que o governo seja justo. E aí eu falo assim, o que você está fazendo para ser justo? E até recentemente, conversando, né, com a grande amiga, ela falou assim, poxa, né, fulano de tal, né, ela está procurando uma diarista, e eu indiquei a minha diarista, que é uma diarista de confiança tal, e que eu remunero ela a R$170 a diária, o que é comum ela remunerar a 150, mas eu remunero a 170. E aí ela foi para essa pessoa e chegou lá, né, um apartamento de 1 por andar, uma condição muito bacana, dono de supermercados, de um tal, e ela falou assim, ó, eu não pago 170, eu pago só 150. Então você fala assim, com o que está sendo justo? Eu não estou falando de uma pessoa de classe A, nesse caso, mas de você ser comum, o quanto você valoriza aquelas pessoas que estão dando a melhor contribuição para você. Você é justo com o seu quadrado. Esse é um ponto fundamental. E a gente precisa olhar para esse quadrado no sentido de a gente olhar e identificar os valores que estão presentes naquela relação. Quando eu olho para uma esfera maior, eu faço sempre uma provocação importante aqui. E aí eu vou direto para o setor público fazer esse questionamento. Falo assim, quando será que nós vamos ter uma educação de qualidade? Quando eu como cidadão, perceber que os filhos de um presidente da empresa ou do Brasil ou de um senado, o filho dele está na escola pública. Porque enquanto não estiver lá, não está sendo construído algo de um deputado, que é o cara de um senador, porque o filho dele não estuda na escola pública. Ele se engaja a falar que a gente tem as melhores escolas públicas, às vezes. Então, quando eu crio alguma coisa que eu falo que é boa para o outro, porque eu estou no outro patamar aqui, o quanto isso está sendo justo. E volto a falar um outro ponto fundamental. A omissão tem causado muitas injustiças. A omissão tem causado muitas injustiças. E você, enquanto líder, enquanto cidadão, enquanto ser humano,
você precisa se posicionar sobre aquilo que você acredita. E pode ser que você esteja na contramão de um monte de gente. E não ache que porque você está na contramão, que você está fazendo a coisa errada. Pode ser que a mão, né, o fluxo, é que todo mundo está fazendo a coisa errada. E você tem que fazer aquilo que você acredita, mesmo que você esteja na contramão. Exemplo típico, ó, esse pedacinho aqui só são 10 metros. Eu entro aqui no contramão porque eu tenho que dar uma volta em 2 quarteirões. Se é errado, continua errado, não é porque todo mundo faz que continua, que passa a ser certo. E ser justo é ser justo olhando para o outro. Você é justo, não é justo para mim, mas não é justo para o outro. Então, será que o que a gente está fazendo para construir isso de fato, né, no próprio ambiente empresarial, em que você tem as empresas que estão lá, as empresas do Oriente. É comum, a proporção é mais ou menos a seguinte: o salário de um operário para um salário de um presidente. 10, 15 vezes mais um presidente ganha em relação ao que ganha menos. No modelo, né, ocidental, isso chega a ser 150 vezes. O quanto isso é justo. Então, é uma coisa que, assim, você quer mudar esse mundo, o que você está fazendo a partir do seu quadrado? Talvez você não tenha interferência lá no topo da organização, mas você tem uma interferência naquele ambiente que você está. Naquele ambiente de reconhecer as pessoas que estão trabalhando fortemente para você. Essa ideia de fazer esse bate-papo com vocês aqui é de falar de coisas que vão conectar melhor a gente aos outros. Eu vou comentar uma coisa que eu não comentei no início, mas eu vou comentar agora porque ela tem um valor fundamental para mim. Eu tenho uma atividade como professor de pós-graduação, eu tenho 25 anos nessa profissão. E aí, o que eu vou relatar para vocês? Eu já tive mais de 30 mil alunos no Brasil e fora do Brasil. 65 a 70% dos meus alunos são mulheres. E quando eu olho nisso para um quadro dentro do mundo corporativo, isso não se reverte lá. Então, algo está sendo injusto, né, nesse processo, porque eu percebo que as mulheres investem mais nas suas carreiras do que os homens. Eu estou colocando uma amostra, 30 mil alunos, pode ser pouco dentro do universo, mas ela é uma forma representativa. Quem trabalha com pesquisa sabe disso. E aí vale sempre a pena, né, olhar e para empoderar o gênero feminino nesse aspecto. Porque o que é muito comum no gênero masculino, você tem 30, você vai com 30. A mulher só vai quando tiver com 100% de certeza. Isso faz parte do aprendizado que a gente pode fazer um olhar muito efetivo para isso. Eu tenho um baita privilégio de fazer parte desse processo, dessa mentoria colaborativa. Quero aqui super mega agradecer o seu tempo e a sua atenção. E eu quero também indicar boa parte dessa ampliação, dessa mudança de mindset. E aqui eu quero indicar um seriado da N, né, que é N com E, do Netflix, que é fantástico, simplesmente extraordinário. Eu tenho usado muito as minhas redes sociais, especialmente o Instagram e o LinkedIn, que vocês vão ter essas informações, que eu estou trazendo sempre um pouco dessas informações. Eu me apaixono pelas histórias das pessoas. Então, me apaixonei pela história da Michelle Obama. Que mulher extraordinária! E aí você fala assim, quais foram as crenças que elas foram criando? Isso serve para todos nós, no seguinte aspecto: que limitações o mundo te colocou e que você aceitou e aquilo te imobilizou. E que crenças que o mundo te colocou que fala assim, isso não me pertence. Eu sei que eu tenho potencial e eu vou chegar onde eu quero.
Então, como que você tem utilizado isso? Me apaixonou, como comentei aqui, a história, a trajetória do Mandela. E aí eu vou ter um monte de gente extraordinária para compartilhar aqui. Mas não estou falando delas porque elas são... só elas são extraordinárias. Você é extraordinário. O mundo está esperando cada vez mais uma contribuição para que ele seja melhor, a partir das suas ações. Quero deixar aqui meu beijo no coração, tudo de mais extraordinário para vocês. Contem comigo, vocês vão ter inclusive meu WhatsApp aí para que vocês possam fazer esse contato. Se eu não responder em até 48 horas, você me aciona novamente, eu vou me empenhar ao máximo para ter esse contato com vocês, porque eu acredito na força do ser humano. E está claro que o gênero feminino tem trazido várias nuances fundamentais para que o mundo seja melhor, mais sensível, mais humano e mais extraordinário, que é o mundo que nós estamos criando. Beijo do coração e tudo de mais extraordinário para vocês. Valeu!